O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Comecei na música, em eventos escolares, em shows culturais e participando assim em show de calouros. E houve muitos projetos junto com a Secretaria de Cultura que era obrigatório ter a interpretação em Libras. Foi uma coisa que Deus me abençoou e me deu, foi o dom, né? O dom de ser baterista, o dom de ser músico. Eu trabalho fazendo o quê? Eu trabalho com crianças surdas, eu trabalho no Formai e também no Campo Novo. E eu faço faculdade na Universidade de Fortaleza, que é na UFC, faço pedagogia bilíngue. Isso para mim foi uma dificuldade muito grande, cara, foi muito grande, assim. Eu deficiente visual, como é que eu vou estar nesse meio de barzinho? Como é? E aí teve uma hora que eu disse, não, eu vou parar isso aqui. Eu comecei a tocar, eu tinha 16 anos de idade, desde criança que eu tinha vontade, né, de aprender a tocar violão, mas eu ainda era bem pequeno, eu já tinha vontade de tocar violão, mas nunca tinha oportunidade de comprar um. Já sabe que antigamente as coisas eram um pouco dificultosas, né? Não é que não tem a facilidade que tem hoje em dia. Mas infelizmente as coisas foram mudando, chegou aquela pandemia, né, 2020, e as dificuldades chegaram. A pandemia foi difícil, né? Porque você pegar no finalzinho de 2018 para 2019, até o final do ano de 2019, você está naquele ritmo acelerado. Então, no caso, a questão que teve de lives, de professor em Libras, durante a pandemia, né? Teve a questão que faltou, então geralmente a gente aproveitava para fazer o quê? Assistir filmes, geralmente legendado, porque com o intérprete é mais difícil de encontrar. E fomos pegos de surpresas com essa pandemia, né? Tivemos que nos reinventar para poder conseguir ter acessibilidade para os surdos. Aí, aos meus 16 anos, eu possuí meu primeiro violão. Era até um Janine, bem grandão, bem maior do que esse. Aí eu comecei a tocar, pelejando devagarzinho só. Não vou dizer que eu sou um profissional, mas eu faço um bocado de coisa. Então a dificuldade que eu tenho é que eu sempre preciso de um músico ao meu lado, de um ou dois músicos, 3 músicos, ou até de uma banda. Mas eu enfrento sim dificuldades nas ruas, porque você sabe que as ruas têm obstáculos, têm degraus, as calçadas não são retas, não tem rampa, ainda enfrentamos degraus, calçada alta, calçada baixa, carro no meio, moto no meio, enfim, a gente brinca do pouso, zigue-zagueando, né? Fato esse que até em festas eu passo dificuldades, porque em festas eu tenho que ir com óculos escuros, às vezes sem querer a gente bate numa pessoa, o cara já vem ali com grosseria, né? Então assim, para festa eu prefiro estar num lounge, numa área mais reservada, já para evitar esse tipo de coisa, porque dificuldade a gente passa nas ruas, em festas, em todo canto, né? O estilo de música que eu gosto de tocar é música assim acústica.
sertanejo, e algumas músicas do Amado Batista, entendeu? Não, eu toco nos terços, né? De quarta-feira eu acompanho os cânticos da igreja, certo? Mas assim, na praça eu nunca me apresentei. Quer dizer, para dizer que não me apresentei, teve uma vez que eu e meus colegas, nesse tempo era um bocado, eram meus colegas todinhos. Eram 4, tocava mais eu. A gente fez uma apresentação na ABB. E ficamos sem trabalhar, com contas a pagar. Foi aí que eu vendi meu violão, minhas 2 caixinhas de sons, vendi microfones, mas fiquei sem tocar. Bom, na pandemia o que eu pude fazer só a live, porque as dificuldades eram grandes, muito grandes. Antigamente tinha esses curta-metragem, mas não tinha acessibilidade em Libras. E devido à pandemia, foi exigido que tivesse a questão da interpretação em Libras. E foi um marco, porque os surdos conseguiam assistir na sua língua. Então, foi uma forma de grande valorização da comunidade surda aqui em Quixadá. Então foi um marco para a comunidade surda, porque foi uma forma de valorização, porque muitas vezes se eles querem ter acesso à cultura, se eles vão assistir um filme, se eles vão para o cinema, às vezes acontece ainda de ter a legenda, mas com o intérprete de Libras é muito difícil. Que a pessoa deficiente é aquela que não sabe usar a mente. A pessoa que tem um problema físico, mas que tem a mentalidade sã, que tem aquele vontade, aquele desejo, faça que nem eu, não desisti, eu continuo cantando, já vou completar agora 50 e poucos anos,
mas é uma coisa que eu gosto de fazer, de levar alegria ao público através da música. Então, para você que tem algum problema físico, que quer ser artista, dançarino, bailarino ou cantor, não desista que dá certo, não tem nada a ver. É um pouco difícil, né? Mas dá certo. Dá trabalho fazer música? Dá um pouco de trabalho, mas eu consigo. Agora não, eu parei de fazer, mas primeiro, quando eu era bem mais novo, eu fazia muito. Aí, quando a gente vai ficando mais velho, aí a gente vai ficando mais preguiçoso, né? Pra fazer, pra compor música. A mente da gente vai ficando mais preguiçosa. Você quer ser um baterista, não importa as dificuldades, você vai ser um baterista, porque você é capaz. Se você quer tocar um violão, você vai tocar um violão, porque você é capaz de aprender, né? Se você quiser, não importa a deficiência, você pode ter o autismo, o síndrome de Down, o cadeirante, o surdo, você vai ser um músico, você vai aprender bateria, sanfona, guitarra, baixo, percussão, qualquer instrumento que seja. E eu trabalhei em algum desses projetos, junto com o Fábio, o Edivando. Foi muito gratificante saber que a comunidade surda está podendo ter acesso à cultura, à informação. Bom, eu acho que precisa melhorar em relação ao quê? No caso, ter a questão da troca, né, de conhecimentos, para poder acontecer realmente a acessibilidade em Libras, né? Porque, tipo, sempre tem a questão de é acessível para os ouvintes, mas a questão da acessibilidade em Libras ainda falta muito, né? Então, a gente vê que precisa melhorar em relação a isso, a acessibilidade em Libras, para a gente poder compreender. Escrever, eu mesmo decoro na minha mente. Não vejo nada difícil, não. O que eu gostaria de dizer é que para qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, que ser deficiente é difícil, mas a gente tendo fé em Deus, a gente vence tudo. Então, não adianta ficar triste pelos cantos, porque isso não vai levar a nada, né? Não vai resolver nada, vai piorar a situação. Então, quem portar algum tipo de deficiência, que não tenha tristeza, procura ter alegria, procura se animar, se gostar de música, procura cantar, tocar, porque é um bom trabalho, viu? Alguém me disse que tu andas novamente de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem suas promessas, também ouvi em voz estas esse teu jeito de enganar. Conheço bem, pouco me importa se te vejo tantas vezes e que tu mude de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei.